Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, esteja convosco, esteja no teu lar, amada e preciosa Zé, mulher do plano original de Deus. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja, sim, muito, muito bem. Nós estamos em mês de celebração, glória a Deus, mês de festa aqui. E hoje nosso tema é exercitando a oração e palavras como espadas. Mas antes de adentrar neste assunto, nesses temas em pauta hoje, nós vamos fazer o nosso momento de oração, consagrando, entregando essa live, esse estudo, diante daquele que tudo sabe e sabe exatamente o que nós estamos aqui reunidas para aprender mais dele. Amém? Vamos orar? Pai de amor, bondade e graça, Deus justo e santo, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo quanto o Senhor é, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor e porque o Senhor também é justo, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo de estarmos aqui reunidas nesta tarde, a qual o Senhor preparou para que nós viéssemos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Pai, neste momento eu entrego a vida da Nívia, que estará falando sobre nós continuarmos exercitando a nossa vida de oração. E quando estamos em unidade, ligados no mesmo pensamento, no mesmo propósito, a tua palavra, como já ela muitas vezes relata, quando estamos em unidade e propósito, o Senhor faz coisas extraordinárias na nossa vida e através de nós. Pai, que teu nome seja glorificado em tudo que formos falar neste momento de estudo, que as pessoas que irão adentrar nesta sala, que elas possam receber a sua porção, as pessoas que irão assistir posteriormente também recebam a sua porção daquilo que o Senhor já tem liberado sobre as nossas vidas. Nós levamos cativo todos os nossos pensamentos em obediência a Cristo, porque não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Que nós possamos exalar por onde formos o bom perfume de Cristo. Que sejamos essas como cartas vivas lidas por todos os homens. Certamente que Cristo em nós é a esperança da glória para todos que precisam. Que nós possamos estar prostradas diante da tua presença, Pai. Que o Senhor cresça e nós venhamos diminuir. Quebra, Pai, de dentro de nós e em nós todo orgulho, toda arrogância, tudo que tenta vangloriar o homem. Que o Senhor, sobretudo, prevaleça, que a tua palavra genuína seja ministrada aqui neste momento, Pai. Porque a tua palavra também diz que onde tiver dois ou mais reunidos no teu nome, o Senhor está no nosso meio. Abençoa a vida da Nívia, abençoa a minha vida e a vida de todas as mulheres que entrarem nesta sala. Pai, que elas possam ser impactadas com aquilo que o Senhor já liberou e que possamos continuar firmes em unidade e propósito, frutificando juntas no jardim do Senhor. Pai, sabemos que a nossa vida é feita de estações, de ciclos e de processos. Muitas vezes nós não queremos passar pelos processos aos quais o Senhor quer nos levar para um novo nível. Ajuda-nos a compreender as maravilhas da tua palavra, abra os olhos do nosso entendimento para que nós venhamos entender que através do nosso falar pode ser palavras liberadas como palavras de bênçãos ou de morte. Que haja vida no nosso falar, Pai. Que haja vida nas nossas atitudes, principalmente nos nossos pensamentos. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nossa temática de hoje, então, é exercitando a oração e palavras como espada. Para falar sobre este primeiro tema agora, exercitando a oração, eu passo então para a Ezer Nívia Guedes, Nívia Cris, e ela vai destrinchar o que o Pai já liberou sobre ela, o que ela tem aprendido com o Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Nívia, é com você. Glória a Deus. A paz do Senhor, princesa de Deus, tudo bem com vocês? Família de Deus, preciosa de Deus. É, uma, é um
É uma alegria, é um prazer estarmos aqui juntos, mais um momento da presença do Senhor. Então, nós vamos falar sobre. Por que nós escolhemos esses dois temas para falar primeiramente? Né? Por que falar sobre executar o ato de orar e por que usar a palavra como espada? Primeiramente, porque nós estamos aqui para comemorar, né, mais um ano do CDC, e nós fizemos um levantamento. Quais foram os temas que foram mais curtidos, né, no sentido da nossa mídia, que foi mais visualizado, que foram mais, que tiveram mais engajamento. Então, nós trouxemos para reviver, para relembrar a importância desses dois temas, para orações e usar a palavra de uma forma como espada, né? Exercitar a oração e como também você exercitar a palavra. Veja que nós temos dois temas muito interessantes e completamente interligados. Mas, como esse tema da oração, ele foi resultado, né, das nossas orações do período da Zero em Oração, que nós fazemos, 33 dias de oração, todos os anos, nós fazemos ao vivo, orando 33 dias, do alto da cabeça à planta dos pés. Então, eu vou trazer essa temática no sentido de incentivá-los, e que a fé, a nossa fé, ela venha a ser remexida, sabe? Uma plantinha, teve um dia desse, que a minha plantinha, porque eu estava um pouco na correria em casa, e aí eu olhei para minha plantinha no final da noite, de noite ela estava bem bonita, quando foi de manhã ela estava murcha. E eu falei assim, nossa, por que você está assim? O que aconteceu? Eu acho que, né, deixei muito tempo sem água. O que eu fiz? Antes de regar com água, eu mexi a terra para oxigenar, né? Porque eu estava só regando, mas o que estava acontecendo? Estava compactando no solo, porque eu estava só regando e não estava mexendo. Então, compactou, então não tinha pouco oxigênio. Então, gente, foi uma coisa incrível, porque eu mexi a terra ali por baixo, em volta, reguei, e em poucos minutos ela já estava viçosa de novo. Então, nós, no nosso livro, Virtudes do Alto, começa com uma frase bem na frente que diz assim: maus hábitos vão gerar vícios, né? E quando você tem bons hábitos, gera virtude. Então, maus hábitos geram vícios e bons hábitos geram virtude. E a oração, ela é um bom hábito do céu, né? A oração, faz parte da nossa vida. Então, assim como a minha plantinha, eu estava regando minha plantinha, mas eu estava regando só assim, só jogava água e aquilo foi compactando o terreno. O que eu estava fazendo? Eu estava me habituando a só jogar água na plantinha. Foi um hábito que eu chegava lá, bom, já fiz minha parte, já joguei água. Só que nem sempre aquilo que você tem como hábito é o que vai estar trazendo vida. Nem sempre aquilo que você já está acostumado a fazer todo dia vai estar trazendo saúde, né? Vai estar trazendo vida espiritual. Às vezes, você até se acostuma a orar. Sabia que nós nos acostumamos a orar? Não tem pessoas que oram, rezas, que são todos os dias a mesma coisa? Tem pessoas que repetem a mesma oração todos os dias, talvez porque será se ela não está habituada a isso e, na verdade, do coração dela não está sentindo nada. Então, a nossa experiência de oração, do exército, 5 dias de oração, é diferente por quê? Porque primeiro nós oramos a cabeça e os pés,
né? Pelas nossas vidas, pela vida de quem você está intercedendo. E cada parte do corpo representa algo na nossa vida importantíssimo. Por exemplo, a área de governança, que é essa área que cima, né, nossa CPU, onde manda os comandos, os pensamentos, o que nós vamos ver, os olhos, o ouvido, a boca, comando que vai sair da boca, e o nosso pescoço, que é representado pelas nossas escolhas. Então, o pescoço, por que o pescoço representa a escolha? Porque a gente diz que ele que sustenta a cabeça, né? Ele ajuda a direcionar a cabeça para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, essas são figuras de que nós precisamos interceder nas nossas vidas e na vida daquela pessoa por quem você vai orar. Então, a oração, ela não pode ser uma reza. A oração, ela não pode ser um chakra. A oração, ela não pode ser um mantra. O que é um mantra? É você falar palavras, entre aspas, frases, que vai chegar no seu cérebro ali até você internalizar aquilo. A oração não é isso. A oração, ela precisa oxigenar. E como que a gente oxigena a oração? Através da palavra de Deus. E isso tem que ser continuamente. Porque a palavra de Deus, ela se renova. E aí, se você só ficar jogando água, só ficar jogando água, só ficar jogando água, você vai criar um hábito e de repente você não está mais vivendo, né? Você se acostumou. Então, hoje, eu quero trazer isso não estou só falando para mim, para você que está ouvindo, eu estou falando para mim também. Afinal, aconteceu comigo, com a minha plantinha, né? Eu estava habituada a regar daquele jeito, mas só que eu tenho que mudar de lugar de vez em quando, eu tenho que, né, oxigenar o solo, eu tenho que um dia regar com gotinhas de, de, de nitratos lá, dos NPKs, que vai manter a plantinha viçosa com os nutrientes dela. Aí eu pego um ovo ali da casca de ovo que sobra quando a gente vai comer, aí eu deixo secar, faço pozinho, coloco também. Então a gente vai fazendo coisas diferentes, porque na sua vida você não come só uma coisa, você não usa só um tipo de roupa. Então, querido, exercitar a oração precisa ter essa oxigenação. Eu não sei se você está me entendendo quando eu falo isso. Precisa ter uma palavra, né, diferente para que você profetize para a sua necessidade específica. Quando você ora pelos seus olhos, o que você vai fazer? Você vai orar pelaquilo que você está vendo. Hoje, eu não estou vendo as mesmas coisas que eu vi ontem, né? E eu nem vou ver as mesmas coisas que eu vi amanhã, que eu vi hoje. Eu vou ver pessoas diferentes. Eu, no trajeto da minha casa para o meu trabalho, apesar de ser o mesmo trajeto, mas não vão ser os mesmos carros que vão estar na frente, atrás, né? As motos, os ônibus. É, quando eu chegar aqui, no meu trabalho, eu não vou ver, eu vou ver os mesmos alunos que eu sou professora, mas eu posso ver um outro colega diferente que eu não tinha visto ontem, né? Eu posso, né, participar de uma reunião que eu já vou conhecer uma outra pessoa. Então, você precisa olhar para os seus olhos de forma diferenciada. Então, qual que é o segredo? Seus olhos, seus ouvidos, que você ouve. Hoje você vai ouvir uma música, mas, por exemplo, eu estou aqui num lugar onde eu estou vendo várias falas. Então, né, obviamente, você não vai ouvir sempre as mesmas conversas, né? Sempre você não vai pensar a mesma coisa o tempo todo. Se você estiver pensando a mesma coisa o tempo todo, você precisa sair desse ciclo. Você está tendo um problema aí, né, de ciclo de pensamento, que isso vai só te adoecer e te cansar. Então, vou abrir um parêntese aqui, que eu lembrei disso. Se você estiver no ciclo de um mesmo pensamento, de pensamentos acelerados, repetitivos, você precisa sair deles urgente, porque isso está consumindo a tua energia. E
para que isso não consuma sua energia, faz uma prática simples. Vai ver uma coisa engraçada, vai olhar para uma flor, descrever aquela flor, vai olhar para um cachorrinho, brincar com ele, ou ver um vídeo na internet, um short curto, né? Só um, também não é para você ficar, mas para que quebre esse loop de pensamento o tempo todo, porque isso não é uma coisa saudável. E aí a gente precisa orar. Mas vamos lá. De repente, a Miriam, ela está num local que é diferente do meu local. Então, ela está vendo outras coisas. E aí, quando eu vou orar, usando a palavra, como diz a Bíblia, como a minha arma de ataque, né? Porque a palavra, ela é uma espada. A Miriam vai falar um pouquinho mais sobre isso, provavelmente. Mas ela é uma espada, e a espada, ela não é uma arma de defesa, ela é uma arma de ataque. O escudo da fé é a defesa. Mas a espada do Espírito, através da palavra de Deus, é uma arma de ataque. Então, o que que você vai fazer quando você ataca com a arma da palavra de Deus através da oração? Você está neutralizando os ataques malignos, que muitas vezes podem vir para os nossos olhos, para os nossos ouvidos, e vai formar os pensamentos que descem para o coração. E aí o teu coração, que é para ser o trono do Senhor, ele já vai ficar no trono de outra coisa. Porque o pecado, quando ele desce para o coração, ele gera morte. Né? Então, meus queridos, o que eu quero trazer aqui, né, para revisar esse tema que foi tão visualizado, engajado, é começando. Primeiro ponto foi você verificar os seus hábitos, né, para que você tenha a sua oração seja uma oração de mulher virtuosa. Segundo, que nós estamos vendo, você vai fazer isso utilizando a palavra de Deus. Então, vai lá, assiste lá na nossa, aqui mesmo no YouTube, a oração, Zen Oração 2024, 2025. Assiste para você ver. O que a gente faz? Pega um versículo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Salmo, né, 105, é isso? Lá da página 10, Miriam, me ajuda aí. 119 e 105. Isso, 119, 105. Obrigada. É lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, você vai orar como com esse salmo pelos seus olhos? Você vai pedir ao Senhor que esses salmos se, é, se realizem na sua vida. Senhor, que que a tua palavra seja lâmpada para os meus olhos. O que a lâmpada faz? Ela faz a gente enxergar. Né? Então, que a tua palavra seja lâmpada, e você vai profetizando. A Bíblia diz também que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, mas se seus olhos forem maus, você estará numa grande prova. Então, você vai pegar esse versículo e você vai dizer, Senhor, os meus olhos estão sendo maus, e está me deixando em trevas. Então, que agora, que essa palavra se cumpra na minha vida, que os meus olhos se tornem bons, que eu tenha discernimento de espírito, que eu tenha discernimento das situações, e quando eu esteja me alimentando com algo que vai vir para o meu coração tomar o teu trono, através do meu olhar, que eu tenha esse discernimento para me afastar disso. E é assim que é a oração. E lá vocês vão ver que a gente ora pela área de governança, pela área de relacionamento, que é muito importante, e pela área de posicionamento. Né? Então, você nota que a cada dia que nós vamos fazer as orações lá, nós usamos versículos diferentes. Por quê? Porque a vida ela é dinâmica. E Deus vai falar com você hoje, através dessa palavra, e vai falar com a Miriam hoje de uma forma diferente. Vai falar comigo de uma forma diferente, vai falar comigo. Porque a palavra do Senhor, ela se renova. Então, executar, fazer a oração, se tornar viva e eficaz, é com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Então, a sua oração para ser viva e eficaz, ela precisa
Amém? Vamos para um exemplo prático sobre isso. Vamos para um exemplo prático que eu escolhi para trazer para vocês, falar sobre a libertação de Pedro. Está descrita no livro de Atos. E nessa época, meus amados irmãos, que aconteceu esse fato que nós vamos utilizar, nessa época, Herodes, ele prendeu Tiago, Tiago morreu ali, e ele viu que essa atitude que ele fez agradava aos judeus que tinham, né, matado Jesus. E eles não estavam gostando dessa, dessa grandeza que os discípulos estavam trazendo, estava crescendo ali a obra, né, em nome de Jesus. Então, o que ele fez? Ele mandou prender Pedro, uma trava-língua, né? Prender Pedro. E aí, em Atos, capítulo 2, 5, até o 5 você lê todo em casa. E a gente colocou aqui resumido para ler, diz assim: enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Esse fervorosamente a Deus, em outras versões, diz continuamente. E aí, eu quero já dar um destaque aqui, porque nós falamos aí de a gente oxigenar as nossas orações através da palavra de Deus, né? Trazer vida para as orações através da palavra de Deus. E o outro ponto agora, a gente vai colocar na nossa oração esse fervor. Esse fervor, em outras versões, está escrito continuamente. Então, o que é continuamente? Continuamente é você estar insistentemente ali falando daquilo. Em 1 Tessalonicenses, que nós vamos ver um pouquinho lá na frente, é um versículos bem pequenos da Bíblia. Não é o menor, mas é um dos menores. Orar sem cessar. Né? E aí é isso. Você orar continuamente por algo. E por isso tem os 33 dias. Porque geralmente, meus amados, algo que a gente sempre fala que diz assim, ó, se você fizer um hábito, desculpa, uma atitude durante 15 a 21 dias, ele se tornará um hábito. Então, você começa não querendo muito, você começa meio que, ai, nossa, da cabeça aos pés está um pouco demorado, ler todos esses versículos está um pouco demorado. Primeiro dia você vai sentir um pouco, que nem você vai para a academia no primeiro dia, você começa a sentir a panturrilha, isso aqui, esse músculo, mas só que na oração é a mesma coisa. No início você vai dizer, está muito demorado, mas daqui a pouco, quando você chegar no 15º dia, no 15º dia, você já vai fluindo no Espírito Santo, porque aquilo já se tornou um hábito bom, uma virtude. E você fazer isso fervorosamente, constantemente, fielmente, de coração, vai acontecer o milagre, vai acontecer a libertação, vai acontecer a cura, porque Deus não é homem para que minta. E a palavra do Senhor diz que a palavra dele não. Ele fala assim: olha, a minha palavra, ela não vai sem antes fazer aquilo que foi destinada para fazer. E como eu creio, irmão, nessa palavra, como eu creio. Quando eu falo a palavra do Senhor para alguém, eu tenho certeza que ela não vai voltar vazia, sem antes cumprir a função. Foi destinada para. Então, fervorosamente é isso, é você ter a certeza e também estar continuamente em oração. Desculpa, minhas irmãs, se vocês estiverem ouvindo aí alguns barulhos a mais, porque tem umas pessoas que estão ficando um pouquinho mais difícil. Mas vamos continuar na exemplificação de Pedro. Na noite, antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia preso com duas correntes entre dois soldados. E outros montavam guarda na porta da prisão. Então, ele estava entre dois soldados.
preso na corrente, e ainda tinha mais outros soldados na porta. E Pedro estava dormindo. Às vezes a gente está numa situação, nesse de costume, né, que já se tornou um vício, que a gente até adormece no meio da. A gente já acostumou no meio daquela dificuldade, no meio daquela luta, no meio daquela prisão. E a gente está dormindo, parece que não tem mais nada para fazer na vida, parece que não tem mais esperança. Mas o Senhor, Ele não quer, Ele quer que a gente fique desperto. E aí, o que que Ele faz? De repente, uma luz intensa brilhou na tela e o anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo. Então, em nome de Jesus, seja a situação que você estiver passando e eu estiver passando, que hoje, agora você receba o toque desse anjo do Senhor e te acorde. Diga, ei, não é para você cair, não. Vamos que ainda tem vida. Vamos que ainda tem obra para ti. Acorda. Não, homens não vão te segurar. Homens não vão te prender. Correntes espirituais não vão te segurar. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém, amém, meus irmãos. Recebe aí em nome de Jesus, porque o Senhor está quebrando correntes agora com essa palavra, em nome de Jesus. E é de repente, meu irmão, e é de repente, aleluia, glória a Deus. E aí, o que Pedro fez? Ele ficou dormindo, continuou, não, não com vontade agora não, estou com sono, quero ficar aqui. E o anjo falou, depressa, levanta, depressa, menino. Não fica aí não, levanta agora que eu cheguei para tua dentro. Não, não deixa para depois. Levanta-te. E as correntes saíram dos pulsos de Pedro. Glória a Deus. Então o anjo lhe disse, vista-se e calça sandálias. Não é de qualquer jeito. Vista-se, vista-se com as vestes espirituais, as vestes do Espírito Santo. Sabe, eu tenho uma passagem, que eu amo essa passagem demais, assim, é tão linda, toca tanto em mim, em Zacarias 3, que quando o Senhor fala e vê Josué, ele fala assim, que as vestes de Josué estavam sujas, mas ele trocou as vestes do sacerdote. Então, Deus está trazendo isso para nós aqui, que você pode estar dormindo numa prisão, que você mesmo se colocou através de maus hábitos, que geraram vícios na sua vida. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele está dizendo que Ele tem esse poder de colocar as suas vestes, porque ele já morreu por ti. Ele já morreu por ti. Então, Miriam, você quer ler? Você achou? Você está procurando? O, Zacarias 3, né? Ele muda as nossas vestes sujas, ele nos Zacarias purifica. 3, versículo 4, né? Isso, então, mas acho que começa do 1, mas pode ler se está no 4. Tá, eu vou ler do 1 ao 4, então. Zacarias, capítulo 3, versículo 1 diz: Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: Tirem as roupas impuras dele. Depois disso, depois disse a Josué: Veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. E disse também: Coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Então, esse é o nosso Senhor. Ele muda as nossas vestes. Às vezes você está desanimado, já está dormindo no meio da prisão, no meio da dificuldade. Mas o Senhor está dizendo: olha, oxigena a tua oração, né? Creia, né? E depressa. E é hoje, e é agora. Pegue essa palavra, nosso pastor, né, Miriam, costumava dizer, aquela frase, né? Pega e segura, crê, ou larga, né?
Acredita e Foi que era pega, não Josué duvida falar. nem larga. Isso aí, glória a Deus. Acredita Isso, e pega, acredita e duvida pega. nem larga. Então, o Senhor, ele pode trocar as suas vestes, ele, como ele trocou de Josué. Você falando, "Meu Deus, eu pensei que Josué fosse, né, santos, por isso que aconteceu toda aquela coisa." Mas você vê que o anjo do Senhor repreende e Jesus, Satanás, e repreendeu Satanás na tua vida. Então, minhas irmãs, que o Senhor, ele te abençoe. Você está ouvindo alguma coisa, né? Não, né? Então é só aqui para mim, peraí. Só um minutinho, mas meu Deus abençoe. Ai, Ok. glória a Deus. Então, ah, aqui o Senhor está dizendo, depressa-te, levanta-te. E caíram as correntes. Caíram, você liberta. O anjo do Senhor te liberta. O anjo do Senhor troca a tua roupa. O anjo do Senhor repreende Satanás. E aí você vai pegar essas palavras e você vai colocar ela como espada. Dependendo da situação que você tiver, independente da situação que você tiver. Essas são as palavras aqui que eu já estou colocando para vocês, você já pode usar e você já caiu as correntes. E você vai dizer, Senhor, eu estava cansada, Senhor, eu estava sobrecarregada, eu não conseguia caminhar, eu não conseguia fazer mais nada, mas eu tomo posse dessa palavra hoje, que as correntes caíram, as correntes me soltaram. E agora eu posso me vestir e agora eu posso colocar o cinto. Porque tinha que colocar o cinto aqui, né? Lá na roupa de Pedro. E eu tenho que me calçar com o evangelho. Eu tenho que colocar o cinto da verdade. Eu tenho que me vestir como a Miriam leu, vestir com roupas nobres. Você é uma sacerdotisa, você é um sacerdote. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Aleluia, a presença do Senhor é linda aqui na nossa vida. E você sinta aí também a presença do Espírito Santo dizendo isso. Você tem uma veste sacerdotal, você tem um turbante. O turbante representa a realeza. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus queridos irmãos, por que que isso aconteceu? Porque a igreja fazia contínua oração, ela não desistiu de Pedro. Não desista daquilo que você precisa, que você está buscando. Pode passar, por gentileza. Continuando, meus irmãos, em Tiago, fala assim, Tiago 5,16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Então, veja, se a oração de um justo tem grande poder e tem grandes resultados, aí a igreja estava unida, reunida. Então, faça grupos de oração como nós fizemos. Nós temos hoje, faz parte, vem para o Ministério Exército, se inscreva, nos acompanhe, estejam conosco orando junto, porque a oração, ela tem poder. Nós somos como uma brasa, e é para tornar uma fogueira poderosa, se una. Ore, aí eu quero ler em Atos, quando os cristãos, eles foram pela primeira vez chamados, né, de cristãos, tiveram essa denominação, que foi logo depois aí da descida do Espírito Santo, que falava assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, veja, meus irmãos, olha que lindo o que a oração faz, prodígios e milagres. Né? Uma oração fervorosa, uma oração contínua. Se nós continuarmos lá na história de Pedro, a gente vai ver que o anjo, ele estava entre dois guardas, ele estava com correntes, ele ainda estava com outro guarda lá na porta, o anjo, as correntes se soltaram, as portas se abriram e o portão maior ainda abriu automaticamente, diz a palavra do Senhor.
que nem tinha aqueles portões automáticos na época. E aí Pedro vai e chega lá na porta e bate lá na porta. E o povo orando por ele, e ele já estava lá batendo na porta. E aí a Rod vai e fala assim, quem é, né? Aí Pedro diz, sou eu, Pedro. Aí ela fica assustada, como assim? Eu estou orando por esse homem, ele estava preso, ele já está aqui. Aí vai lá e conta para o pessoal e ninguém acredita. Por quê? Porque prodígios e sinais, e é poder de Deus, meus irmãos, vamos trazer poder de Deus através da nossa oração para esse mundo. Aleluia, que portões de ferro trancafiados se transformem em portões automáticos. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, nunca deixem de orar, como diz Tessalonicenses 5. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E para finalizar, meus irmãos, glória a Deus, essa parte da importância de uma oração fervorosa, de uma oração contínua, uma oração oxigenada pela palavra do Senhor. Eu quero fechar e dizer assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas a toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E todas as vezes que você tiver a resposta da sua oração, você seja essa testemunha do poder de Deus na sua vida e através da sua vida as pessoas conheçam esse poder, o Espírito Santo, que já está sobre vocês. Primeiramente em Jerusalém, que representa a sua casa, depois em Samaria, que representa a sua igreja, a sua comunidade, e até os confins da terra, que são todas as demais. Então, que essa palavra já aqueceu muito meu coração. Desculpa mais uma vez, barulho, porque onde eu estou tá bem agitada. Mas eu fico com essa palavra no meu coração e eu deixo essa palavra no coração de vocês. Em nome de Jesus, porque são prodígios, milagres e maravilhas que o Senhor tem para nós, meus irmãos. Eu passo a palavra para a Miriam e ela vai, com certeza, afiar mais ainda as nossas vidas, agora com a espada. Deus abençoe-me, que o Senhor te use de forma poderosa e eficaz. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Em tudo que ele faz, ele é perfeito, ele é justo, ele é bom. Glória a Deus. A nossa oração, a gente tem que oxigenar a terra, não ficar na mesmice. Despertar, levantar, se vestir e estar preparado para o que vem a seguir. E agora nós vamos falar sobre o poder das palavras, espadas que edificam. Como bem disse Nívia no começo, nós, para trazer esse tema, né, uma, uma, uma releitura do tema que nós estudamos, porque esse é um dos temas aos quais já está no YouTube, que é palavras como espadas, né? Quais são os tipos de palavras, principalmente a palavra de Deus, ela é uma arma poderosa, se ela for usada de forma correta. E também existe aquelas palavras que são enviadas de forma a gerar morte na vida das pessoas, e essa não é a palavra de Deus. Então, o poder da palavra, das palavras, espadas que edificam. Na primeira que nós trouxemos aqui, nós falamos sobre, baseado no livro da Lisa Bevere, né? Palavras como espadas, e ela enfatiza muito quais são as espadas que nós fomos forjadas é, no processo da nossa vida. O Senhor nos entrega algumas armas, e uma das armas que Ele nos entrega é a forma de usar as nossas palavras. E hoje eu quero trazer aqui para você uma coisa um pouco diferente do que nós trouxemos no primeiro momento, na questão de te fazer voltar, né, a sua memória aí. Você já foi marcada por uma palavra, seja ela boa ou ruim? Eu acredito que todas as pessoas nesse planeta Terra de alguma forma foram marcadas ou por uma palavra ruim ou por uma palavra boa. Alguém que disse algo que alguém disse para você e ficou ecoando dentro de você anos por anos. Eu passei por isso. Acredito que Nívia também passou, tanto as palavras boas quanto palavras
não tão boas assim, que geraram feridas ao longo da nossa existência, e ainda há algumas outras que a gente vai trabalhando ao longo conforme vai passando a nossa vida, a gente vai amadurecendo, vai tendo ali uma certa maturidade emocional, nas emoções, a gente consegue interpretar e decifrar o que significa e a importância, né, de algumas palavras na nossa vida, principalmente se elas forem negativas. As palavras, elas são como espadas, elas servem, elas podem ferir, mas também podem proteger, sustentar e lutar por alguém. E Deus, ele quer nos ensinar a usar as nossas palavras como ferramentas de cura, coragem e construção. E como é que a gente vai conseguir? Como conseguiremos usar as nossas palavras como ferramenta de cura? A nossa base de tudo está aqui na palavra de Deus. Se você fizer a leitura da palavra, colocando em prática o que a palavra está dizendo, fazendo com que ela faça parte, né, da sua vida, lembrando o que a Nívia trouxe, não usar a palavra como mantra, como um amuleto, né, mas você usar a palavra de Deus para que ela venha fazer a mudança em você. Primeiro em mim, depois através de mim. Porque a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da nossa alma, do nosso espírito e corta ali, ó, faz a divisão. Então, ela divide a nossa alma e nosso espírito. A palavra de Deus, quando você lê ela, é como se escamas dos seus olhos fossem arrancadas. Quando Lídia está ali ouvindo a palavra de Deus por intermédio do apóstolo Paulo, a palavra diz lá em Atos que os escamas, né, dos olhos dela é como se o entendimento dela, ela recebesse aquela luz, né? Luz no entendimento dela, e ela compreendeu o que Paulo estava dizendo. Prontamente, ela começou a caminhar ali, entendendo com mais clareza o que era o reino, o que era o caminho, quem é Cristo. Quando nós passamos, né? Se o que declaramos no passar das últimas, vamos dizer, décadas, né, Nívia? Porque a gente já tem aí umas, né, mais de 10, mais de 20 anos, então algumas décadas. Se o que nós declaramos no passar dessas últimas décadas criou a realidade atual que nós estamos vivendo, vamos intencionalmente construir um novo modelo, alicerçando na rocha sólida da palavra de Deus. É você quebrar esses muros que, ao longo desses anos que se passaram, usando a palavra de Deus. É, como a Joyce Meyer ela sempre traz nas escritas dela, que nós não devemos construir muros, né? Lembra da raiz da rejeição? É construção de muros para você não ser ferido de novo. Então, foram palavras que você ouviu, que gerou em você essa raiz de rejeição, e aí você, para não ser ferido de novo, você levanta muros. Só que a gente precisa derrubar esses muros e construir pontes. Nós sejamos construtores de pontes e não de muros. A palavra de Deus, ela vai fazer essa limpeza em nós, mas precisamos buscar intencionalmente a palavra de Deus, nos enraizar e nos alicerçar na rocha que é Cristo. Que tipo de palavras diariamente nós temos liberado para viver a realidade que nós estamos hoje? Eu posso dizer que ao longo desses anos, graças à bondade de Deus, ele foi trabalhando no meu linguajar. Porque sabe aquelas coisas que você ouve conforme você vai crescendo. E aquilo vai fazendo parte de você. Se você não tiver, não começar a parar para pensar no que você está pensando, você vai acabar declarando aquelas palavras como se fosse realidade, como se fosse a verdade de Deus sobre a sua vida, e na realidade não é. E aí a sua mente se torna um campo de batalha que você precisa transformar pela renovação do seu pensar todos os dias. E como é que eu transformo a minha mente, os meus pensamentos, para que as palavras sejam boas? Eu preciso transformar a forma como eu estou pensando. E no transformar a minha mente ao longo dessa caminhada, Deus foi me revelando algumas coisas sobre o poder das palavras. E aí eu quero trazer à sua memória a história dos israelitas. Lembra que eles ficaram 40 anos no deserto?
E os filhos deles passaram também no deserto com eles. E até aquele último, né, abaixo, acima de 20 anos, morreram no deserto, porque eles passaram 40 anos lá. Só que a consequência da desobediência dos israelitas respingou nos filhos deles. Porque depois que eles saíram, né, lá do deserto, entraram na terra prometida, eles ainda tinham a mente de escravo. Eles continuavam naquela mente de escravo. Eles não foram libertos. Então, quando Deus fala para Josué que ia tirar deles o opróbrio, é outro trava-língua, né, Nívia? O opróbrio significa e representa o quê? Vai tirar deles a vergonha, a culpa. Então precisou tirar isso, mas eles não passaram no Egito, eles não viveram no Egito. Eles nasceram, muitos deles nasceram no deserto. Como é que ia tirar a vergonha deles da época que eles eram escravos? Porque precisava, tipo, incutido ao longo dos anos, naqueles jovens, essa mentalidade de escravo. E trazendo para a nossa realidade hoje, quantos de nós, pelas nossas palavras, ainda trazemos essa mentalidade? Começamos a repetir palavras que ouvimos que não condiz com que a verdade da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Na palavra, na Bíblia Sagrada, nós temos várias chaves, vários versículos que traz luz para as nossas vidas. Em Provérbios, principalmente no Provérbios, tem vários versículos que traz sobre o poder das palavras. E um deles é: a morte e a vida estão no poder da língua. Então nós temos que vigiar. Quando o salmista escreve: coloca um guarda nos meus lábios, né? Coloca um guarda na minha boca para que eu não fale nada que seja desagradável ao Senhor, porque na nossa boca, a nossa língua, né? Nossa língua, ela é pequena, é um membro pequenino no corpo, porém ela faz um estrago gigantesco, dependendo de como nós falamos. Só que para você falar, as palavras que saem dos seus lábios é conforme está o seu coração, porque a boca só fala o que está cheio o coração. Então, o que, que nós estamos alimentando a nossa mente, que está descendo para o nosso coração, e nós estamos declarando isso como e liberando isso sobre as nossas vidas. Então, a morte e a vida estão no poder da nossa língua, da nossa boca. E os que bem a utiliza, come do seu fruto. E aí lá vem Tiago, falando, né, já lá no Novo Testamento, falando sobre esse órgão precioso que temos, que é a boca, a língua. Boca com língua, né? Glória a Deus. Assim também a língua é um pequeno membro. Nota que com a nossa boca a gente fala grandezas, fala o que deve e o que não deve. E através das nossas falas, das nossas palavras, vemos que como um grande bosque, uma floresta, com uma pequena fagulha de fogo, né? Uma faísca de fogo pode incendiar toda essa floresta. A nossa língua ela faz o mesmo papel. Se nós não estivermos vigilantes com o que falamos, a gente pode incendiar a nossa vida toda. Através de uma palavra, a gente pode acabar uma amizade. Através das nossas palavras, a gente pode usar de palavras críticas a ponto de menosprezar o outro. Ou também usar as nossas palavras para encorajar, para enaltecer outra pessoa, elogiar. Então, a gente precisa ter essa interpretação de como estamos usando as nossas palavras. Eu falo com relação ao outro, mas também com relação a nós mesmas. Por quê? Quantas de nós, por mais que ouvimos sobre o poder das palavras, por mais que falamos palavras de bênçãos sobre o outro, quantas vezes, quando estamos só, passando por alguma tempestade na nossa vida, a gente começa a se menosprezar e começa a declarar e falar sobre nós, sobre as nossas vidas mesmo, sobre nós mesmos, palavras pejorativas, de que diminuam, né, a ponto de achar que você não é merecedor da graça e do amor de Deus.
Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele diz que da boca, né? Ali tem esse capítulo vai discorrer ali qual é o papel, como deve se portar e o linguajar de um filho de Deus, o procedimento dos filhos da luz. E aí vem o versículo 29. Logicamente que para você entender, fazer a interpretação desse versículo 29, você vai ter que ler ali o capítulo 4, entendendo a unidade do corpo de Cristo. E nós, como mulheres nascidas de novo, eu acredito que a maioria que adentra nesta sala, que adentra neste canal, são mulheres que já têm um caminhar com Cristo, mas ainda estão sendo prisioneiras de algumas falas que corriqueiramente saem dos seus lábios. Você está usando as palavras como espada, mas não para trazer vida e muitas vezes para trazer morte sobre você e sobre os seus. E aqui Paulo enfatiza sobre a unidade do corpo de Cristo e como deve ser o procedimento dos filhos da luz. E nós, como filhas de Deus, nascidas de novo, lavadas e remidas com o sangue de Cristo, o Cordeiro, nós devemos declarar palavras de bênçãos. Então, não saia dos nossos lábios nenhuma palavra torpe. Quando vier aquela palavra torpe, você se cala e nem pensa nela. Porque só saia dos nossos lábios palavras se for para promover a edificação. Quantas vezes nós também confundimos a parte de promover a edificação? Lembre-se, Deus, ele corrige, disciplina os seus filhos porque ele ama. Quando a gente vai falar uma palavra de exortação para alguém que esteja orientado na palavra, que a sua base seja a palavra, porque até a palavra de Deus, ela sendo usada como espada, ela vem para edificar, ela vem para corrigir, ela vem sim para trazer, né, um novo direcionamento para as nossas vidas, e Jesus faz isso muito bem, ele usa as palavras quando ele vai falar ali com a mulher samaritana. No poço, João capítulo 4 vai trazer que ele deixa os discípulos irem, essa história já, esse relato aqui em João 4 é bem conhecido, né? A conversa com uma mulher pecadora, com a samaritana, e aí ele começa a expor a ela, mas de forma amorosa, o que ela tinha feito e como a vida dela pode continuar, a vida dela pode ter mudança, porque ele é a mudança. E aí ele faz isso, Nívia, a palavra corrige, mas consola, ela exorta, mas traz esperança. Exatamente isso. Quando Jesus fala ali com a mulher samaritana, ele traz para ela um exemplo, traz para ela e para nós, que ele começa a falar com ela. E ela assim meio que, quem é esse estranho falando comigo? Até que Jesus dai-me dessa água. E aí ele começa meio que um diálogo ali com aquela mulher. E ele diz, mais à frente aqui, conforme você vai lendo o capítulo 4, Jesus diz para ela no versículo 21, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. No versículo 25, 23, 24, né, diz que já chegou a hora em que os adoradores o adorarão em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas um pouco antes disso, ele fala que aquele que beber da água que Jesus tem para dar, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E é isso que ele tem a nos oferecer todos os dias. Mas para experimentar essa água viva fluindo do nosso interior, porque a nossa mudança ela não começa no exterior, mas é de dentro para fora. Jesus ele anseia que nós venhamos crescer no coletivo. Estamos aqui, né? No coletivo ele quer que tanto a Nívia cresça, quanto eu cresça, quanto cada uma de nós venhamos crescer nele. E alcancemos a estatura de declarar a palavra de Deus como uma arma poderosa contra as astutas ciladas do inimigo.
Mas você precisa, para você declarar a palavra de Deus como uma arma, você precisa conhecer. Porque como, né? Não quem, mas como o Espírito Santo vai me fazer lembrar quando surgir uma situação, como ele vai fazer lembrar se eu não leio a palavra? Se eu não tenho intimidade com ela? Como é que eu vou criar um relacionamento com o meu esposo se eu não tenho intimidade? Intimidade não é só no físico, mas intimidade de conversar, de entender o que se passa na mente, o que se passa no dia da pessoa. É você gerar um relacionamento. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Você tem se alimentado dessa palavra para que você tenha respaldo quando surgir as tempestades da vida, surgir aquelas afrontas que você fala assim, não, isso aqui eu sei que é seta, e você não sabe combater isso, você precisa entender, ler a palavra e que ela faça parte de ti. Porque nós somos ministras da esperança, cujas palavras devem e são temperadas com sal e luz. Mas falar de sal, a comida, quando ela é muito salgada, faz com que a gente beba mais água. Quando a gente fala as palavras pesadas, né? Não, a palavra diz que a palavra tem que ser temperada com sal, aí você coloca sal em excesso. Sabe que a Nívia até falou da planta, então vamos usar o exemplo da planta. Imagine se a Nívia, ao ver que a plantinha dela precisava de oxigenação, porque ela estava, né, tristinha ali, ela molhando, mas precisava remexer a terra para oxigenar. Se a Nívia fosse, né, aconteceu comigo aqui, na época da pandemia, nós tínhamos uma jabuticabeira linda. Ela estava floreando, já ia dar os primeiros frutos. E aí eu ouvi, presta atenção no que você ouve. Eu ouvi um conselho, só que eu não fui procurar mais informação sobre o conselho que recebi e passei a informação. Olha só, eu ouvi um conselho, passei a informação desse conselho adiante para o meu marido. Falei, fofo, coloque sal grosso no pé da jabuticabeira, porque ela vai dar mais frutos. Eu ouvi uma pessoa sábia, aparentemente, né, deduzia que ela teria palavras de sabedoria, ouvi essa pessoa, passei a informação para ele foi lá, olha só, ele foi lá e colocou, não colocou um pouquinho de sal, ele colocou um saco de sal no pé da jabuticabeira. Sabe o que aconteceu com a jabuticabeira no outro dia, Nívia? Você sabe o que aconteceu? A jabuticabeira secou inteira, Totalmente. totalmente. Quando foi ver no outro dia, a jabuticabeira estava só o negócio dela, assim, ó, só o talo, as folhas tinham caído. O que eu quero trazer aqui para você? Que as nossas palavras olha, nota que é temperada, né? Para você pegar 3 colheres de sal e tacar na pessoa, porque a sua palavra é temperada com sal, você vai ser grosseira, não vai ser educado, não vai ser gentil e nem amoroso. Então, até nas nossas palavras a gente tem que ser dosados. Ah, mas estou usando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que aquele que não aceita Jesus vai para o inferno. A palavra de Deus está dizendo isso, mas você está interpretando a palavra. Lembre, Deus é amor, sim, mas ele é justiça também. E ele requer de nós obediência. Lembra que existe o contraponto. Tudo tem o contraponto. O mal e o bem, a desobediência e a obediência. E você tem que escolher. É uma escolha que nós fazemos. Se você escolhe obedecer, bênçãos virá sobre a sua vida. Se você escolhe desobedecer, você vai colher alguns frutos que você não quer, mas você está plantando. Então, como ministras da esperança, nossas palavras devem ser temperadas, na medida certa, temperadas com sal e luz. Nívia, se eu jogar luz em excesso numa plantinha, ela vai se sentir muito bem? Luz em excesso. Tudo em excesso, eu estou falando em excesso aqui. Até É, a luz tem que ser em não, equilíbrio, porque ela precisa daquele momento da fotossíntese, não é? A semente. que nem, Li, Oi, é que nem as galinhas. Não tem as galinhas que produzem nesse ovos. granjas, né? Nessas Aham. granjas, então, o que eles fazem? Eles colocam ciclos de luz para elas, tipo assim, Elas- já amanheceu, então elas vão produzir.
Então, Elas apaga um comem a pouquinho noite para inteira. descansar e depois coloca ela em umas lâmpadas para elas entenderem, já está no dia. Então, o que estava acontecendo? Estavam estressando os galinhos, porque não estavam respeitando os ciclos dela de descanso, né, de luz. E à medida que ela fica ali com aquela luz ligada, ela está fazendo o metabolismo dela. E se tiver um excesso de luz numa planta, ela vai estar recebendo muita radiação, né? Então, vai Uhum. influenciar a temperatura dela. Influencia a temperatura e o crescimento dela, que as raízes dela não vão desenvolver totalmente, na totalidade também. E aí, para trazendo para a palavra de Deus diz que ela é luz, mas até lendo a palavra de Deus, ela é a luz que ilumina os nossos passos. As nossas palavras que saem da nossa boca, temperadas com sal e luz. Então, significa que nós precisamos da luz do Espírito Santo, a luz que há na palavra, que alimenta a nossa alma para levar esse alimento ao sedento. Quando a Nívia trouxe aqui sobre a oração, você é aquela pessoa que muito ora, aí faz disso como se fosse um mantra. Não estou dizendo que você não deve orar, você deve orar sim, mas não deve fazer disso uma que a Nívia falou, que você fica tão acostumado com aquilo que até o seu momento com Deus, ele fica monótono, você não sente prazer, você vai ali por obrigação. E aí, quando você vai ler a palavra, também aqui, vamos trazer para a leitura da Bíblia, ela não pode ser um momento monótono, você vai ouvir, você ora, fala com Deus, e agora tem o seu momento de silêncio. Tem um momento de silêncio para você ouvir o que Deus vai falar, e ele vai falar através da palavra. Você tem que ter esse tempo. Ah, mas o meu tempo é tão corrido, acorda mais cedo. Ah, eu não tenho. O meu dia é tão corrido, o meu dia começa assim, termina tarde. Acorda mais cedo, faça meia hora. Se você tem o hábito de acordar 6 horas, acorde 5:30. Ah, não, eu tenho o hábito de acordar 5 horas, mas eu não tenho tempo de ler a palavra, nem um momentinho de devocional. Eu faço a minha oração no percurso, no correndo, e mais você, eu te oriento, te aconselho neste momento, é um conselho de vida para a sua vida, porque eu estou experimentando isso. Eu vivia me questionando com relação assim, nossa, meu dia é tão corrido, tem tanta coisa para fazer e parecia que não fazia nada, né? Que a gente tem muitas demandas e aí você esquece do principal. E nesse esquecer do principal, eu senti essa necessidade de voltar à essência, voltar ao princípio, que é, primeiro, acorde, agradeça a Deus pelo seu respirar, tenha seu momento de silêncio com Deus, leia a palavra, coma ela, a ponto que cada palavra, cada versículo ali, você sente como se você estivesse mastigando. Algumas dessas vêm com gosto bom de mel, sente doçura, outras vêm com gosto amargo porque é correção e a gente precisa disso, a gente não quer ser corrigido, né? Mas o Senhor muitas vezes me confrontou na palavra, sem precisar de uma pessoa falar assim, você precisa mudar isso. O Senhor, na palavra, ele já vem me mostrando a correção. Miriam, muda isso. Olha, o jeito que você está agindo, essa palavra não deve mais sair da sua boca. Sabe esse pensamento que você pensou ontem, que você ficou dando poçõezinhas, alimentando isso? Isso não te faz mais parte. Essa era a velha Miriam, que não me conhecia na intimidade como agora. E aí lá vem, né? A água do Espírito, na sementinha. Olha, o que você colheu, você não ficou satisfeita com a colheita que você está tendo, porque foram décadas plantando isso? Mude a semente. Aí, como é que eu mudo a semente? Busca na palavra de Deus orientação, Senhor, quais são as sementes que eu ainda plantei, que ainda vou receber colheita? Eu quero mudar as sementes disso. Que palavras de vida saiam dos meus lábios. Por quê? Porque não é só você que vai colher isso, os nossos filhos irão colher as nossas palavras. O povo de Israel no deserto, os filhos deles não vieram do Egito, de uma vida de escravidão, mas os pais morreram e eles continuavam com a mentalidade de escravo, porque aquilo foi plantado e cultido nele ao longo desses 40 anos. Eles estavam colhendo o ócio,
a culpa, a vergonha, que não achava merecedor, que Deus tinha que fazer tudo por eles e eles não estavam contentes com nada. Os nossos filhos, as pessoas à nossa volta irão colher que palavras nós temos falado, que tipo de palavras tem saído dos nossos lábios. E falando em família, ai, amadas, a gente não é tentando deixar-nos para baixo, mas quem nos conhece melhor do que quem convive conosco 24 horas? A gente muitas vezes quer, aqui, né, na apresentação, diante da Nívia, a Nívia não convive comigo todo dia. As irmãs não convivem comigo todo dia. Quem convive comigo é meu marido e minha filha. Eu tenho que, ao longo desses anos, o Senhor foi me ensinando muitas coisas, como é que eu estava tratando eles. E um dos estudos que nós tivemos, se você não assistiu ainda, assista Ellen, porque tá lindo o estudo do pastor, do professor João, que ele disse o quê? Ele disse muitas coisas, mas uma das coisas que ele disse é: não espere a visita chegar para você usar aquele prato lindo, aquela xícara linda que você ganhou, porque a visita. Não usa porque a visita vai usar. E aí a visita chega e você às vezes até esquece de usar, né? Vai usar o copo de massa de tomate. E ele trazendo isso, o meu marido veio enfatizar. Tá vendo, Mi? Bem que você faz. Primeiro, tudo que é aqui a gente já usou, porque o irmão insistiu em dizer: olha, se você for na minha casa, tudo que você for usar lá, eu já experimentei primeiro, eu já provei, eu já usei a melhor, eu uso a melhor louça, a melhor xícara, tudo de bonito ali, eu já experimentei e eu vou desfrutar com você quando for na minha casa. Agora, neste momento, eu posso dizer que quando você vier na minha casa, a minha família já experimentou tudo que existe de belo nela. Primeiro para os de casa, o melhor é para os de casa, não para os de fora. Os de fora, eles vão sim experimentar muitas coisas, mas se você não nutrir quem está convivendo com você 24 horas, que sabe os seus defeitos, sabe as suas qualidades, mas muitas vezes os nossos defeitos saltam, né, os olhos, e até nós olhando para o outro, a gente não deve focar nos defeitos, a gente faz igual eu escrevi no meu livro, A Baronesa Seu Amado. Quando eu comecei a focar muito nos defeitos do Fofo, Roberto, as coisas não estavam indo bem em casa. Aí eu dei um passo para trás e, logicamente, deixando o Espírito Santo ministrar em mim. Pare de olhar os defeitos dele, porque você também tem. Vamos fazer a lista de quantos defeitos você tem e quantos ele tem? Logicamente que a gente não vai enxergar os nossos defeitos, porque para a gente não é defeito, mas incomoda o outro. Aí eu fiz a lista, ó, isso aqui incomoda o Roberto, isso daqui incomoda ele, nele me incomoda. Tá, e agora as qualidades? Aí comecei a focar nas qualidades. Todos temos defeitos, estamos em processo de aprendizagem, de reforma, de construção dia após dia. Não adianta nós queremos mudar o outro, que a gente não vai conseguir mudar o outro. A gente vai conseguir mudar-nos. E à medida que vamos nos mudando, o outro vai falar assim, nossa, tem algo diferente, eu vou acompanhar. Mas porque ele notou a diferença em nós, o modo de falar, o modo de portar, o modo de vestir. E como ministras da esperança, cujas nossas palavras são temperadas com sal e luz, e soam estranhas neste mundo temperado com escuridão. Precisamos lançar luz sobre a vida das pessoas à nossa volta através da nossa fala e principalmente através das nossas atitudes. Miriam, você vai falar até que horas? Ah, eu vou parar de falar daqui a pouco, só um instante. Não, eu não vou ter muito tarde, não, apesar que tem ainda palavras aqui, mas usando as palavras como espadas, a palavra de Deus, ela tem o poder de nos mudar de dentro para fora, para refletirmos o que é verdadeiro e afastar o que é falso. Paulo fala na carta que ele escreve aos Coríntios que é para eles afastarem do que é falso. E aí ele traz umas instruções que a gente vai ler daqui a pouco. Então, observar a palavra de Deus nos faz mudar a maneira como nós falamos e as motivações das nossas palavras. Por isso que eu enfatizo aqui contigo pare, pense no que você está pensando. É redundante?
Parece, mas quando nós paramos para pensar no que estamos pensando, nós vamos notar quais são as palavras que têm saído corriqueiramente dos nossos lábios. Como é que você se enxerga? Você se enxerga como Deus te enxerga, e isso você tem declarado sobre a tua vida, que você é abençoado. Eu falo isso na frente do espelho, olhando para mim mesma, olhando nos olhos, porque eu não conseguia fazer isso antes. Sabe? Aquela pessoa em que usava a máscara da timidez, não conseguia se encarar porque ouviu tantas palavras pejorativas e achava que não merecia, até o momento em que Deus veio e lançou luz sobre a minha vida, falou assim, você está se enxergando errado, olha para você, tira aí essa máscara de timidez, porque eu não te fiz tímida. Começa a falar, mulher, agora começa a declarar sobre você, o que eu vejo. E aí, na frente do espelho, eu faço esse exercício com uma certa constância. Senhor, a tua palavra diz que eu sou valorosa. Eu sei que eu sou valorosa em ti. Os seus pensamentos é que tem que estar na minha mente, porque os seus pensamentos são maiores que os meus. O Senhor diz que eu sou virtuosa. Ah, mas eu não estou vendo virtude em mim. Mas o Senhor diz que eu sou virtuosa. Faz parte do meu DNA, faz parte do meu original em ti. Eu sou uma mulher disciplinada. Ah, mas eu não estou me vendo isso. Começa a declarar o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Disciplinada, você é uma mulher diligente, sim, você é uma mulher habilidosa, sim, criativa, porque nós temos um pai que é criativo. Em tudo, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Mas o inimigo veio sutilmente. Quando Eva estava ali, olha que Eva, para dar ouvidos à serpente, ela se afastou de Adão, não é, Nívia? Adão não estava junto com ela quando a serpente falou. Amada, não dê os seus ouvidos e a sua mente para o inimigo ficar sussurrando as mentiras dele. Porque isso é uma das armas que ele usa, e você vai combater esses pensamentos e essas palavras pejorativas com a palavra de Deus, não usando-as como mantra, mas declarando com confiança que isso faz parte de você. Esse que o Senhor faz nova todas as coisas e ele já começou a fazer. Você não enxerga, mas ele já começou a fazer. Abra os seus olhos, porque você era cego, mas agora você vê. E ele fala: olha, esqueça, passou, o passado não volta. Para de ficar tentando buscar o ontem e tentando mudar a sua vida com o que aconteceu ontem. Isso não vai mudar. Jesus, me ajuda, ajuda a Nívia, ajuda quem está aqui a entender que o ontem já passou. Senhor, nos perdoa se nós deixamos com que pecados intencionais fizessem-nos errar. Nos perdoa, Pai. Confessa, se arrepende, mas siga em frente, olhando para Cristo. Não perca Jesus do alvo. Jesus é o nosso alvo, ele é a nossa meta, ele é o nosso objetivo. Para de ficar olhando para A e para B, olhe para Jesus. Esqueça o que as pessoas estão falando a seu respeito, mas olhe para Jesus, continue olhando para Jesus. Comece a declarar palavras que te elevam, sim, em Cristo. Continue aprofundando a sua vida, as suas raízes em Jesus. Que a palavra de Cristo possa continuar habitando nos nossos corações, nas nossas mentes. E habitando nos nossos corações, nas nossas mentes, nós vamos começar a falar. Que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, possa inundar teu ser por completo, guardando a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele. E o que é coração aqui? Guarda o que você está pensando, porque vai descer para o seu coração, daqui a pouco você começa a alimentar isso, gera uma raiz de amargura, um ressentimento, e mágoa, e tantas coisas ruins, e isso não vai ser bom para você. Sobretudo, guarda o teu coração, porque dele procede fontes da vida. Então, observar a palavra nos faz mudar a maneira como nós falamos e as motivações das nossas palavras. Porque a língua tem poder de elevar e diminuir, abençoar ou amaldiçoar, curar ou ferir. Você escolhe o que você vai fazer lá, você vai fazer com as suas palavras. Ela é uma espada que cura, uma espada que fere, que machuca.
E aí fecho aqui com 2 Coríntios 10, 3 e 4. Embora andemos na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas, mas têm poder divino para destruir fortalezas. Falamos a palavra de Deus como uma arma ouvida muito antes de ser vista. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que a partir de hoje, se você não fazia isso antes, a partir de hoje você possa mudar o seu modo de falar, principalmente consigo mesmo. Que as palavras da nossa boca, a meditação do nosso coração sejam sempre agradáveis ao Senhor. Deus meu, Redentor meu, aquele que vive e reina para sempre, aquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que todas as coisas foram criadas por ele, por intermédio dele e para ele. E nós fomos criados para o louvor e a glória de Deus. Não deixemos o inimigo roubar-nos, porque o papel do inimigo não é outro, matar, roubar e destruir. Não deixe que ele faça da sua mente um campo a qual ele possa fazer o que bem quiser. Mas, Miriam, você não está falando de palavra assim? Conforme nós pensamos, alimentamos aqui, daqui a pouco estamos falando, vai descer para o coração. Conforme está cheio o coração, nós vamos falar. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas preciosas. Mas o homem mau, do seu mau tesouro, do seu coração, tira coisas ruins. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe sua casa, te dê sabedoria, discernimento, intrepidez em tudo que você fizer e falar. Como João escreve ao seu amigo Gaio, em uma das ali das cartas, primeiro, segundo ou terceira João, acho que é a terceira João que ele escreve a Gaio e fala: desejo que te vá bem em todas as coisas, como bem vai a tua alma. Que a sua alma esteja bem, para que todas as áreas da sua vida também haja saúde. Amém, amado? Dos meus escritos, né, um dos meus livros, eu coloco, tem um livro de oração, amada, se você quiser. Visão pela Fé, nesse livro eu trago uma das temáticas aqui, é cuidado, há poder em suas palavras, então vigia. E aí eu trago alguns pontos aqui que você possa, né, porque é um livro direcionado para casamento, não sei se dá para ver, Visão pela Fé, é um livro direcionado para casar, é para casamento, em todas as áreas aí relacionadas à vida a dois. E neste livro aqui, Visão pela Fé, eu trago 52 dias alicerçando e restaurando os muros do nosso matrimônio em oração. São 52 dias de oração. Nívia falou que a gente fez 33 dias e a gente faz, né, anualmente 33 dias de oração. E não é só 33 dias, a gente faz 33 dias com todas, né, que queiram participar. E a gente continua, né? Eu continuo a oração em outros propósitos, orando umas pelas outras também. E esse daqui é 52 dias de oração. Se você reclamou de 33 dias, imagina 52 dias. Mas aqui tem bastante, tem várias chaves que você pode virar na sua vida também, porque a partir do despertar de uma em oração foi que começou a virada de chave na minha vida, na vida da Nívia, na vida das outras mulheres. Ellen, que bom te ver. Na vida da Ellen também, exatamente. E aí nós escrevemos o Despertar de uma em oração, que foi 33 dias, glória a Deus, fizemos o lançamento dele no último mês aí, aqui o Despertar Ezer em oração, vocês estão vendo aqui, a qual nós contamos a nossa experiência de como foi essa vivência, né? Ai, que tempo bom. Mas olha só, que tempo bom, e a partir desse tempo, Deus foi desenhando coisas novas nas nossas vidas. Eu acredito e creio que tanto eu quanto as demais irmãs têm experimentado viver essa novidade de vida que Deus nos oferece todos os dias, destravando-nos, né? Quebrando os sofismas, as mentiras e tantas outras coisas na nossa vida. Eu quero passar então, Ellen, você pode fazer a oração de fechamento? Queria ouvir a tua voz.
Glória a Deus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos entrar aqui na tua gloriosa presença, porque sabemos que não temos, Senhor, para onde ir, porque só tu tens palavra de vida, só tu tens palavras de conforto, só tu tens palavras de libertação. É só tu, Senhor, que tem o que nós precisamos. E em todos os momentos, seja nos momentos bons, seja nos momentos felizes, é o Senhor que sempre vai estar conosco, é o Senhor que sempre vai querer coisas boas para cada um de nós que estamos aqui, se ouvindo essa oração, que estamos aqui ouvindo essas palavras, Pai, que foram compartilhadas aqui. Senhor, como espada, Senhor, que corta, Pai, medulas, que corta, Senhor, que faz separação, Senhor, que limpa, que purifica, que traz vigor, Senhor, às nossas almas, traz vigor, Senhor, à nossa fé, traz vigor, Senhor, às suas filhas, Pai, que estão aqui ouvindo, Pai. Não só tuas filhas, mas todos aqueles que possam ouvir, Senhor, essa palavra, que possam ouvir, Senhor, essa oração. E desde ontem, Senhor, o Senhor tem ministrado, Pai, sobre mudanças. O Senhor tem ministrado a tua palavra, Senhor, que é escudo, a tua palavra que é alicerce, a tua palavra, Senhor, que que nos dá fé para que a gente suporte, Senhor, todos os tipos de tribulações, todos os tipos de enfermidade, todos os tipos a gente não vai ser abalado, porque a tua palavra ela é força, ela é, ela nos restaura, ela nos traz vida. A tua palavra é tudo, Senhor. Até em momentos que nós estamos ali no leito da enfermidade, a tua palavra traz vida. Aquele que o homem diz que não tem mais vida, mas o Senhor traz vida. Aquele que o homem diz que você não tem mais solução e o Senhor traz solução. Aquilo que o homem fala tudo contrário, o Senhor vem com a tua palavra e mostra, Senhor, que não é verdade, mostra, Senhor, que não é aquilo que o homem fala, que não é aquilo que o homem quer, que não é aquilo que nós desejamos ou sonhamos, mas é os teus sonhos que tu tens para nós, que tu quer realizar nas nossas vidas. É o teu sonho que tu queres realizar na vida de cada uma das mulheres, de cada uma dos homens que derem ouvido à tua voz. Independente do que nós estamos encontrando, se nós tivermos fracas, se nós tivermos, Senhor, precisando de mais fé, independente do que nós somos, se somos morenos, se somos louros, se somos ricos ou se somos pobres, se nós, dependente do que nós somos, se temos muita inteligência, se temos diversos diplomas, se não temos diplomas nenhum, o Senhor aceita a gente do jeito que nós somos. O Senhor não olha como o homem olha. O Senhor olha para dentro da gente como necessitados da tua palavra. E eu creio, Senhor, que a palavra que o Senhor trouxe hoje, Pai, ali como demonstração de fé na vida dos homens de Deus, das mulheres de Deus que oraram ali por Pedro, Senhor, que o Senhor mudasse uma situação que os homens olham e acham que não é possível, mas para ti tudo é possível ao que crê. Obrigado, Senhor. Porque essas palavras eu creio, Senhor, que podem se mudar, podem sim, Senhor, curar, podem se libertar. A tua palavra que me levantou, Senhor, durante aquele período todo de pandemia, Senhor, foi a tua palavra que nos sustentou e eu creio que a tua palavra que nos uniu até hoje. E eu até me assustei, Senhor, quando eu vi o tempo que nós estamos aqui reunidos já neste grupo, Pai. Mas foi a tua palavra, Senhor. Foi o teu poder, nada de nós, para que a gente não nos gloriemos, nada vem de nós, tudo vem de ti. Tudo que é bom vem de ti, Senhor. Tudo que é bênção vem de ti. Mas se algo vir sobrevir sobre a gente, Pai, de ruim, Senhor, também estar conosco. Tudo vem de ti, se não for permitido por ti, Pai. Tudo, até as coisas ruins, Pai, que acontecem na nossa vida, tudo é permissão tua, porque tu estás conosco. E tu é que vai nos levantar, é tu que vai nos guardar, e é tu que vai nos sustentar, Senhor, como um alicerce, que a tua palavra é o nosso alicerce. E se nós não tivermos com as nossas raízes arraigadas em ti, Senhor, nós com certeza vamos desfalecer. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por esta reunião, por ter escutado um pouquinho, por estar em comunhão aqui com as irmãs. Que saudade também que eu estava, Senhor.
de estar sempre em comunhão com os irmãos. Que bom estar orando aqui também. E que cada dia cresça nos nossos corações esse desejo de estar em comunhão mesmo, Pai, todos os dias, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor vier buscar a sua igreja. Mas que cada dia cresça no nosso coração esse desejo, Pai, de estar diante de Ti, de estar Te buscando cada dia, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Amém, Jesus.